Aqui no Gigante de Arroito, em Rosário, na Argentina, o Internacional começou com o pé esquerdo a sua disputa nos playoffs da Copa Sul-Americana e vai precisar reverter o resultado negativo aqui no campo do Rosário Central, em Porto Alegre, na próxima terça-feira. Os jogadores nos bastidores falaram bastante sobre Eduardo Cudê e parecem ter sentido a demissão do técnico argentino. Rômulo pediu desculpas para os demais atletas dentro do vestiário. Alan Patrick lamentou a saída de Eduardo Cudê e René assumiu a parcela de culpa dos jogadores, assim como o goleiro Tino Rocher. Pablo Fernandes se demonstrou firme e convicto de que o Inter vai reverter o resultado na próxima semana em Porto Alegre, de que a equipe está no caminho certo. Fora das quatro linhas, o presidente Alessandro Barcelos já esteve aqui em Rosário, na Argentina, e o Inter está próximo de anunciar nas próximas horas a contratação de Roger Machado. Abel ficou mais distante. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. É o Lucas agora, pô. Tá vendo? Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, direto aqui, ó, do gramado do Gigante de Arroito, onde a gente vai repercutir essa derrota do Internacional para o Rosário Central. Obviamente uma derrota sentida nos bastidores, ficou mais difícil a vida do Inter na Copa Sul-Americana, o Roger está muito próximo de ser anunciado, o Abel ficou mais distante, a gente vai falar bastante sobre isso. Antes, não te esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal e ativar o sininho das notificações por aqui. Estamos chegando aos 70 mil inscritos já aqui no canal, então segue deixando o like no vídeo, te inscrevendo e ativando o sininho das notificações e, claro, deixa o teu comentário por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país, é a minha casa de apostas e pode ser a sua também. Corre lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS no teu primeiro depósito para tu ganhar 20% de free bet, tá certo? Gente, bom, eu quero começar aqui falando justamente sobre essa partida aqui no Gigante de Arroito, essa derrota do Internacional por 1-0 contra o Rosário Central, numa falha do Rômulo, uma falha de tempo de bola, um gol do Campas, ex-jogador do Grêmio, e uma derrota que obviamente é muito sentida no bastidor. Não só porque o Inter vai ter que reverter esse resultado no Beira-Rio na próxima terça, dia 23, em Porto Alegre, mas também pela sequência negativa do Inter. Eliminação na Copa do Brasil para o Juventude, os resultados negativos no Campeonato Brasileiro, a demissão do técnico Eduardo Cudê, a sucessão de jogos ruins que a equipe também vem realizando nessa temporada, tudo isso foi muito sentido dentro do bastidor do Internacional. E dentro desse bastidor, é importante a gente contar aqui, tá, que foi um relato do Gustavo Berton, repórter da ESPN, que ele conversou com o Rômulo, que talvez tenha sido um dos protagonistas negativos dessa partida, naquela bola que ele acaba perdendo a dividida para o Hamilton Campas, jogador colombiano da equipe do Rosário, e acaba saindo o gol da vitória da equipe argentina aqui em Rosário. Bom, o Rômulo disse que dentro do vestiário ele pediu desculpas para os atletas do Internacional, que ele acha que foi falta no lance do Campas, mas ainda assim ele viu como uma falha sua e fez questão de pedir desculpas para os atletas dentro do vestiário do Internacional. Bom, quem também falou por aqui, tá? Pablo Fernandes, técnico interino, que destacou bastante que o Inter poderia ter sido mais agressivo no primeiro tempo e ter tido mais controle do jogo e não conseguiu, e que no segundo tempo teve essa resposta dos jogadores que sim, controlaram mais a partida e conseguiram colocar a bola no chão com maior tranquilidade. Ele disse que ele está convicto, tá? Que esse grupo tem capacidade e que esse time vai responder na próxima terça no Beira-Rio, reverter a situação e conseguir uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Em determinado momento da sua entrevista coletiva, o Pablo Fernandes também disse que ele viu um bom jogo, que as coisas estão no caminho certo dessa equipe. Acaba gerando uma curiosidade, porque o Inter demitiu o treinador, está fazendo uma sequência terrível de partidas, derrotas, eliminações, e o técnico interino diz que a equipe está no caminho certo. É um pouco estranho, mas foi a visão aí do Pablo Fernandes, que é técnico interino, que é um técnico hoje do Sub-20 do Inter, que está comandando a equipe principal. E ele também falou que, obviamente, tem suas dificuldades por ter tantos desfalques, muitos jogadores fora, Borré, Fernando, Wanderson, Ener Valencia, muitos desfalques de fato, e que isso também dificulta muitas vezes para tu ter opções para saírem do banco, tanto que hoje gerou muita curiosidade por que o Pablo Fernandes fez somente 2 trocas na equipe do Inter, colocando o Luca e colocando o Gustavo Prado. A outra foi
não foi uma opção, né, a troca dele. Luca e o Gustavo Prado foram, mas o Vitão saiu porque ele sentiu no primeiro tempo e teve que entrar por ordem médica e clínica o Igor Gomes. O Rocher foi um dos jogadores que também falou aqui no Gigante de Arroito em entrevista coletiva. Ele disse que ele acompanhou de fora, porque ele estava, obviamente, na seleção uruguaia, a demissão do técnico Eduardo Cudê, mas que os jogadores têm que fazer a autocrítica e também entender que sim, eles têm a sua parcela de culpa. Que a equipe até vem fazendo boas partidas, mas vem pecando em lances de concentração principalmente. Isso foi destacado pelo goleiro Tino Rocher, que ficou aí um mês inteiro na seleção uruguaia, chegou para o jogo de hoje, ele está voltando hoje, ele nem treinou com a delegação, ele chegou aqui em Rosário antes do Inter chegar ontem à noite e parece estar entendendo bem o momento que a sua equipe, que o Internacional, os jogadores que ele tanto conhece, vem passando. Diz que vem faltando um pouco de concentração, erros bobos e que vem custando a partida, mesmo que o Inter não tenha feito jogos tão ruins assim, mas ele ainda destacou que os jogadores no vestiário têm que ter essa autocrítica para conseguir melhorar. Outros jogadores também falaram por aqui, tá? Bruno Gomes, volante que mais uma vez recebeu uma sequência como titular aqui no Internacional. Bruno Gomes disse que os jogadores têm que se cobrar, e eu perguntei isso para ele, tem que se cobrar dentro do vestiário, mas que também tem que ter uma certa tranquilidade de pé no chão, para que essa cobrança não passe a ser algo que talvez não seja a resolução de problemas e seja só cobrar por cobrar. Ele disse que o Inter vai ter uma boa oportunidade de reverter esse quadro e começar a reverter esse quadro pensando no jogo de terça no Beira-Rio contra o Botafogo. Antes do jogo de terça da Sul-Americana, o jogo de volta contra o Rosário Central, o Inter tem o Botafogo no sábado lá no Newton Santos, no Rio de Janeiro. Quem também falou por aqui foi o René, tá? E eu perguntei pro René porque o último jogo que o René atuou, que foi o jogo que ele teve aquele acidente contra o Vasco na volta do Beira-Rio, o técnico era o Cudê. Quando ele volta, não tem mais o Cudê. Ele falou que são coisas do futebol, que ele entende, que obviamente os jogadores ficam chateados, que não era só culpa do Cudê, que também tem a parcela dos jogadores e ele assumiu essa responsabilidade perante ao grupo. E ele até citou, o René, que beleza, ele no último jogo era o Cudê, agora era o Pablo Fernandes, vai ter que achar um novo técnico, mas que os jogadores também têm que assumir as suas responsabilidades, porque quem bate a gol, quem erra o passe aqui na hora H, quem erra o último passe, quem erra o gol, são os jogadores. Que o Cudê tentava a todo custo implementar a sua ideia e que quando isso não dá certo porque é por detalhe, porque o time está jogando bem, segundo o René, e erra por detalhes, aí a culpa é do jogador. É erro técnico, é responsabilidade dos atletas. Então ele assumiu bastante essa responsa, o René, e também falando em nome do grupo de jogadores, o René, que é um dos líderes desse elenco do Internacional. Até perguntei se ele já conhecia o Roger, ele falou que nunca trabalhou com o Roger, ele até me perguntou, já está fechado? Eu vou falar sobre isso também na sequência. Mas antes eu quero falar de Societex. Cara, todo mundo tem que pagar imposto, tá? É do jogo. Tua empresa, vocês têm que pagar imposto. Mas muitas vezes a tua empresa tá pagando imposto a mais do que deveria. E esse é o grande ponto. Lucas, eu já tenho uma consultora que ajuda aqui na minha empresa. A Societex vai trabalhar junto com a tua consultora para tu reaver valores milionários que tu pagou a mais nos últimos 5 anos em impostos. Chama a Societex, tem o site aqui, tem o QR Code, tu aponta a câmera do celular na tela, entra no link que vai aparecer ali no teu celular e conversa sem compromisso. Uma primeira conversa sem compromisso com o pessoal da Societex, porque tu vai ver que eles podem te ajudar a recuperar muito dinheiro. Tem empresas que recuperaram milhões com a ajuda da Societex, que vai te fornecer essa consultoria empresarial e financeira. Chama a Societex. Se fala Societex, se escreve Societax, tem as redes sociais e o site aqui para vocês. Bom, além do René, gente, o Alan Patrick foi um dos jogadores que também falou aqui no Gigante de Arroito. E ele tem uma frase muito forte, lamentando a saída do técnico Eduardo Cudê, que obviamente os jogadores sentem isso. O Rocher falou que os jogadores sentiram a saída do Cudê, o René também, deu para entender que o vestiário do Inter sentiu a demissão do Cudê, que por mais que não estivesse naquela sintonia, como o presidente Barcelos citou anteriormente, os jogadores tinham uma boa relação com o seu treinador. E o Alan Patrick disse que sempre é ruim trocar de treinador, mas que foi uma decisão da direção e que ele respeita isso, mas deixando claro que para o jogador é ruim essa troca repentina de treinadores. O Alan Patrick, que está aqui desde 2022, passou por diversos treinadores aqui no Internacional. E ele também disse que sim, é normal os jogadores nos bastidores falarem
juntos sobre possibilidades de treinadores que estão aí no mercado e que podem acabar treinando o Internacional, e que sim, os jogadores falaram sobre algumas possibilidades. Como eu disse, eu perguntei para o René sobre o Roger, ele até falou, ó, confirmou, fechou, porque eles estão sabendo que o nome do Roger está muito próximo do Internacional. E é sobre isso que eu quero falar para fechar o vídeo, tá? A informação de momento, o Roger Machado está muito próximo, tá? Tá acertado com o Inter, tem que assinar contrato agora. Por isso que não dá para cravar, ó, ele é treinador do Inter, mas ele está muito próximo disso. Ele só tem que assinar. Hoje comandou o Juventude no empate lá em Minas Gerais, no Mané Garrincha, em Brasília. O Juventude vendeu o mando, jogou lá no Mané Garrincha, no Distrito Federal, e empatou em 1-1. Roger, na coletiva depois, mais uma vez não negou o contato do Inter, disse que estão conversando, que a conversa teria dado uma estagnada. Mas é, obviamente, uma disfarçada do Roger, porque a informação é que nas últimas horas, sim, o Inter acertou tudo que tinha para acertar com o Roger. Falta agora a assinatura de contrato e ele deve ser anunciado nos próximos dias. Em relação ao Abel, a informação é de que deu uma esfriada. O Abel teria feito algumas exigências de participações em processos da base, outros processos dentro do elenco profissional, indicado profissionais, e aí a conversa deu até o momento mais esfriada. A ideia ainda é que seja o Abel um novo coordenador técnico para o Inter e o Roger o treinador. Com o Roger, tudo acertado, tem que assinar agora e ser anunciado ainda essa semana, e quem sabe o Roger estará na Casa Mata contra o Botafogo no Rio de Janeiro no próximo final de semana, tá certo? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima.